Olá pessoal, voltando agora com a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O Estatuto Geral das Guardas Municipais já tratamos no bloco anterior dos artigos do 1 ao 3, agora vamos do 4 ao 5. O artigo 4º ele trata das competências gerais. E o artigo 5º, por sua vez, vai tratar das competências específicas. É um artigo um pouco longo, com 15 incisos e um parágrafo único. Então, vamos de estudo. O que diz o texto da lei? O artigo 4º. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Então, vejam só que aqui eu coloquei vide ADPF 995. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Houve uma decisão explicando sobre a obrigatoriedade dos tribunais decidirem de acordo com esta lei e de acordo com o que diz o Sistema Único de Segurança Pública em relação à atuação das guardas municipais. Com base no artigo 4º, nós temos o parágrafo único, que trata sobre os bens mencionados no caput desse artigo, ou seja, a competência geral das guardas, a proteção de bens, serviços e instalações. Veja que aqui houve uma tradução já na palavra logradouros, que é oriundo de bens. Por sua vez, quando ele fala os bens mencionados no caput, abrange os de uso comum, os de uso especiais e dominiais, ele está falando sobre o artigo 99 do Código Civil, que daí discorre melhor sobre os bens, mostrando que são todos os bens do município, os corpóreos, os moventes, os semoventes, e compreende bens, inclusive rios, lagos, parques, praças, vias públicas, logradouros e a população propriamente dito. Então, esta definição aqui de forma bem ampla e abrangente. E o que é essa arguição de descumprimento de preceito fundamental 995? A decisão foi declarada o seguinte, que declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as guardas municipais devidamente criadas e instituídas como integrantes do sistema de segurança pública. Então, essa decisão foi de 25 de agosto de 2023, no terceiro grau de jurisdição, e a partir daí consolidou este entendimento em todos os demais tribunais. O artigo 5º, o que ele fala? O texto da lei propriamente dito. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. É elementar que sempre deve se respeitar as competências dos demais entes federados, pois existe a autonomia dos entes públicos e existem as competências de cada órgão. Então, nesse sentido, é elementar, mas sempre tem essa redundância em todas as leis. Inciso 1º, zelar pelos bens, serviços, bens, equipamentos e prédios públicos do município. A própria lei por si já é clara. Inciso 2º, prevenir e inibir pela presença e vigilância. Então aqui a gente já começa aquela conotação do patrulhamento preventivo, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais. Nesse aspecto, a gente vê o seguinte, que primeiro o objeto principal é o patrulhamento preventivo exercido pelos guardas municipais nas cidades, mas que, concomitante a isso, eles também têm que coibir, e isto é feito através desta ostensividade do seu patrulhamento preventivo, eles acabam, consequentemente, que é finalidade secundária, coibindo as infrações de natureza penal ou administrativas. E nas penais ainda, nós dividimos ainda, colocamos sobre o adolescente, os atos infracionais, ou seja, independente da idade, cometeu o ato delituoso,
a competência da guarda para agir nesse sentido, coibir, evitar e encaminhar a autoridade policial quando do cometimento de um ato infracional ou uma infração penal, que atentem contra os bens, serviços e instalações, lembrando daquela definição ampla do artigo 4º. Inciso 3º, atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Aqui a gente poderia falar o que é sistema num todo, para a gente poder compreender o que é que diz a lei. Mas eu vou explicar o seguinte sobre, antes de falar em sistema, eu vou falar sobre segurança ou prevenção primária, secundária e terciária. Vamos puxar aqui um exemplo de uma residência. A limpeza primária é aquela superficial que varre seu chão, remove seus móveis, bate-se, tira a poeira dos móveis e coloca tudo no lugar, acabou. Esta é superficial. Agora, quando nós queremos fazer uma secundária, uma prevenção secundária, uma limpeza secundária, é aquela onde nós vamos limpar todos os vidros, remover toda a sujeira, vamos tirar toda a teia do forro e tudo mais, e no chão, além de limpar, vamos passar palha, tirar todo o excesso de cera, agora passar um pano, remover aquela poeira, passar a cera e lustrar. Então nós vimos que isso é uma secundária, ela é mais profunda, ela vai ter um impacto maior. E a terciária? A terciária ela é importantíssima e muitos desprezam. Quando existe já o cometimento de um ato delituoso, nós temos, vamos pegar o exemplo da Patrulha Municipal Maria da Penha. Nós temos a pessoa do agressor, a pessoa da vítima e as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, os filhos desse casamento e os demais envolvidos, parentes, amigos, familiares próximos. Quando nós vamos puxar esse exemplo a título de uma limpeza do imóvel. Vocês viram como que era a limpeza primária e secundária. A terciária é o seguinte, nós vamos encontrar algumas fissuras na parede, uma tinta já meio descascada, velha, coisas assim do tipo. Então nós vamos ter que fazer algo mais profundo. Primeiro fazer a profilaxia de área, a limpeza geral daquela área. Depois disso nós vamos ter que passar a massa corrida, lixar, fazer a pintura, para daí começar a fazer toda aquela estrutura daquela prevenção secundária, para daí deixar o equipamento pronto. Então é assim que funciona na segurança terciária, na prevenção terciária. Constatando o ato delituoso, o exemplo clássico que eu estou dando aqui, a Patrulha Maria da Penha, então nós começamos a atender tanto a vítima quanto o agressor e seus familiares, seus envolvidos. Para a gente ter uma compreensão da importância disso, vamos colocar em âmbito nacional. Infelizmente, no Brasil, a cada 6 horas nós temos uma mulher vítima de feminicídio. 4 mulheres por dia são vítimas de feminicídio. Nós criamos em Curitiba a Patrulha Municipal Maria da Penha há 11 anos atrás. Nós temos mais de 90 mil atendimentos, mais de 6 mil medidas protetivas ativas. Quantas mulheres que estavam sendo atendidas pela Patrulha Municipal Maria da Penha que foram vítimas de feminicídio? Infelizmente nós tivemos, mas quantas foram? 4. Exatamente 4. O equivalente a um dia no Brasil foi o que aconteceu em 11 anos. Nós temos tido um aumento significativo, infelizmente, por conta do crime acontecer de imediato, antes de iniciar até o procedimento de ir na delegacia e tudo mais. Ou seja, é um crime, é uma situação muito séria e a mulher se sentiu acuada, desprotegida, ela de imediato deve buscar socorro. Buscando socorro, nós conseguimos, através da prevenção terciária,
trazer este retorno. Mas aqui a gente já consegue perceber a importância que é a medida aplicada pelo Estado. Então, nesse sentido, atuar preventiva e permanentemente no território, vocês compreenderam que a prevenção ela não se limita a um único tipo, um único modelo de prevenção. Competências específicas. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ação conjunta que contribuam com a paz social. Vejam que aqui nós temos algo curioso. Nós temos aqui uma citação do regulamento, Decreto Federal 11.841. Este foi um dos temas que sofreu ação direta de inconstitucionalidade. Por este motivo, o que aconteceu? Consequentemente, acabou gerando um decreto provando que o que está escrito aqui, ele não provou, na verdade, ele esclareceu, ele trouxe à tona o que era. As ADINs todas caíram por terra abaixo, e em consequência disso surgiu este decreto que a gente vai estudar rapidamente depois. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando com o respeito aos direitos fundamentais da pessoa. Como eu já fiz as breves explanações anteriores sobre o artigo 5º, então essas leituras por si elas são rápidas e práticas e esclarecem por si o próprio texto. Competências específicas aqui é sobre exercer a competência de trânsito. Então, o guarda municipal ele é um agente de autoridade policial, ele é um agente de autoridade de trânsito e um agente de autoridade de defesa civil. Na competência de trânsito, veja aqui uma coisa curiosa. Exercer a competência de trânsito que lhe forem conferidas, então os guardas municipais do concurso de 2025, já de imediato é conferido esta competência. Os guardas municipais anteriores acabou sendo celebrado mediante convênio esta forma concorrente de atuação. Qual que foi a concorrente? Tanto municipal quanto estadual. Agora os que estão prestando concurso, eles vão entrar já com a competência municipal já consagrada na própria atribuição. Por sua vez, a Guarda Municipal de Curitiba firmou convênio com o órgão estadual de trânsito, o DETRAN, e os guardas municipais de Curitiba exercem o policiamento de trânsito com a competência municipal e estadual. Mas nós temos uma curiosidade maior aqui. Guarda Municipal de Curitiba é a única instituição policial no Brasil que firmou convênio, não em razão do inciso 6º, porque o inciso 6º limita o convênio com os municípios, com o município ou com o órgão de trânsito estadual. Ele não abre a possibilidade de firmar com a União. Mas temos um outro inciso que permitiu e, em razão desta norma que permite a celebração de convênio, a Guarda Municipal de Curitiba é a primeira instituição policial a exercer o policiamento de trânsito em uma rodovia federal, exercendo todas as atribuições conferidas ao policial rodoviário federal. Então, na linha verde que cruza Curitiba, corta Curitiba, é uma rodovia federal e lá quem atende exclusivamente o trânsito é a Guarda Municipal de Curitiba, mediante um convênio firmado com a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a Guarda Municipal atua como agente de autoridade de trânsito federal naquela área de atuação, ou seja, naquela rodovia. Competências específicas. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Onde que está escrito isso? Na Lei Orgânica do Município de Curitiba. Onde mais? Na Constituição Federal. Então, no artigo 23, é uma competência de todos os entes federados e não poderia ser diferente estar delegada esta atribuição à Guarda Municipal. Competências específicas. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Com os demais órgãos, porque a Guarda Municipal é um órgão de defesa civil.
Inciso novo, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. 10. Estabelecer parceria com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas, a partir desta possibilidade que a Guarda Municipal de Curitiba firmou o convênio com a Polícia Rodoviária Federal. 11. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município, com órgãos da Fundação de Ação Social, por exemplo. 12. Integrar-se com os demais órgãos do Poder de Polícia Administrativa, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Urbanismo, a fim de contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamentos municipais. 13. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-los direto e imediatamente quando deparar-se com elas. Aqui é sobre os sinistros, onde a gente encontra pessoas vítimas de um acidente de trânsito, que é chamado hoje de sinistro de trânsito, ou outra adversidade onde nós encontramos as pessoas que precisam de um pronto atendimento. Então aqui dar este atendimento emergencial é a competência das guardas municipais, foi objeto de ADIM e foi consagrado que é uma atribuição legalmente repassada para os órgãos que chegam e atendem inicialmente a ocorrência, depois repassando ao órgão competente, é claro. Então, em razão disso, nós temos o Decreto 11.841 de 2023, que passou a regulamentar esse texto também. Assim como ele, no atendimento de ocorrências de emergência, nós temos no atendimento de ocorrências de natureza policial. Já está claro no artigo 301 e 302 do Código de Processo Penal que compete às autoridades públicas competentes prender em flagrante delito quem estiver cometendo, acabou de cometer, foi pego logo após ou perseguido e encontrado com objetos ou elementos que façam presumir ser ele autor do crime. Ou seja, isso está consagrado na nossa legislação pátria. De qualquer forma, nós temos o inciso 14, que também traz esse texto e, curiosamente, ao invés de usar o termo que está disposto no artigo 4º do Código de Processo Penal, ele passou a deixar claro que é o delegado de polícia e a autoridade policial. Porque em alguns locais as pessoas achavam que a autoridade policial eram até graduados de outras instituições policiais. Não. A autoridade policial é somente delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal dentro da sua área de atribuição. Os demais são todos agentes de autoridade policial independente da patente ou graduação que tenham. Assim, o inciso 14 fala sobre encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Aqui eu faço uma leve observação, a lei diz quando possível, digo sempre procurar preservar, porque sempre será necessário. O local do crime é local do crime. Mas tudo bem, a lei diz isso e pode abrir até o precedente em determinadas situações elementar. Enxurrada, enchente, um homicídio no mar, em rio, é mais difícil preservar totalmente a cena total do crime, mas existem locais ali que você vai conseguir fazer esse isolamento e essa preservação. 11. Contribuir no estudo do impacto na segurança local conforme o plano diretor municipal por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Porque toda construção de grande porte ela vai movimentar toda aquela estrutura. Se era uma estrutura apagada, ela vai ficar uma gigantesca com uma movimentação muito maior, fluxo de pessoas, veículos e assim consequentemente tudo vai migrar para aquela área, inclusive a criminalidade também. 16. Desenvolver ações de prevenção primária, violência, isoladamente em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade e de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Aqui vejam que o 16 fala das ações de prevenção primária à violência. Nós já vamos encontrar ela falando da secundária. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários.
18. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura da paz na comunidade local. Aqui é a prevenção secundária. Mas, professor, da onde que o senhor tirou a terciária? Simples, da Lei Maria da Penha, onde ela traz esta prerrogativa, esta capacidade dos órgãos, de todos os entes federados, as esferas e os poderes propriamente dito, de se integrarem e realizarem ações multidisciplinar focadas nessa prevenção. Então, na proteção da mulher, nós temos um convênio entre a Guarda Municipal de Curitiba, através da Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Segurança do Estado, junto com a Polícia Civil, com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. E a partir daí são desenvolvidas todas as ações focadas na Patrulha Municipal Maria da Penha, focadas na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, e não só delas, mas em todo o contexto. Então, quando a gente falar sobre a Lei Maria da Penha, nós vamos poder explanar um pouco mais sobre esse conteúdo. E o parágrafo único: no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas no inciso 13 e 14 desse artigo, diante do comparecimento do órgão descrito no inciso do caput do artigo 144, deverá a Guarda prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Então aqui já ficou claro a atuação da Guarda, falou sobre o atendimento de emergência, sobre as ocorrências de natureza policial, sobre a obrigação da Guarda estar presente e manter o apoio à continuidade do serviço, é um dever legal de fazer, e acabou justamente este parágrafo único também sendo objeto de ADIM, de ação direta de inconstitucionalidade, sendo vencida e, consequentemente, faz parte deste decreto também, que nós iremos estudar logo mais. Então, agora terminamos o segundo bloco de estudo sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Em breve retornaremos.